E o tema da mensagem hoje é o poder de um crente de joelhos. A oração muda qualquer circunstância. A oração não fica sem resposta. Eu vejo pessoas que vão à presença de Deus para tomar uma decisão. E aí Deus não responde nada. E a pessoa mesmo assim faz. Se Deus ainda não respondeu, simplesmente não faça nada. Não se mova. Ai, mas quem cala consente. Todo mundo que riu já falou isso. Então eu também já falei. Porque o nosso pastor, eu estou com paz no coração para tomar essa decisão. Vai orar mais. Vai orar, porque essa história de paz e evangelho, elas não andam junto. Não vai nessa fé não, irmão, porque o teu coração, enganoso é o coração do homem. Então, a oração, ela te faz, a gente sabe, são 70 e pedradas dias, 74, 73, sei lá, dias orando todos os dias, impreterivelmente, à meia-noite, e não é por mensaginha, é por vídeo. Não tem como dar migué. Então tá todo mundo lá. Irmã desmaiou esses dias no meio da oração, de doente que ela estava. Estou mentindo, estou exagerando. Doente, ela foi para a oração do lado do marido. No meio da oração, quando a gente olha, ela fala assim, E a paz do Eliezer explicando para nós. No final, Eliezer, a Fran deu... Pois é, eu não sei se ela dormiu ou desmaiou. Não foi assim? O Pedro queria matar ele na ligação. Falei, Eliezer, mas como assim desmaiou, Eliezer? Pior é que é verdade, cara. O Eliezer, cara, ele é um dos caras mais massa que eu conheço, cara. Ele é sincero, eu não sei, dormiu, desmaiou? Se a minha mulher está levando, correndo, vai para o hospital, sei lá, faz alguma coisa. Eu não sei. Falei, na bênção. Então essa igreja é uma igreja que ela vive de oração. Então nós estamos todas as madrugadas orando por vocês, orando pelo ministério, orando pelo propósito. Então, quando Deus pediu para mim falar sobre essa palavra, encheu o meu coração de alegria, de poder de alguma forma dividir com vocês as experiências que a gente também está vivendo, as experiências que eu tenho no longo do caminho de resposta de oração, de coisas que Deus já fez. E nós vamos ler o texto de Daniel 6:10, depois 16:23. Daniel 6:10 diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Daniel 6:16 diz assim: Assim o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Mas o rei disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a entrada da cova com uma pedra, que foi selada com o selo do rei e com os dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não fosse alterada. Depois o rei voltou para o palácio, passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença e não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou com voz que revelava a aflição: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova.
E quando o tiraram da cova, não havia nele ferimento algum, pois ele tinha confiado no seu Deus. Amém? Antes de a gente falar da passagem, a gente precisa entender quem foi Daniel. Daniel era um jovem levado cativo para a Babilônia, mas que nunca deixou cativar pelo sistema da Babilônia, que todos nós conhecemos. Ele perdeu sua terra, sua cultura e até o seu nome, mas não perdeu a sua fé. Em meio a um império idólatra, ele permaneceu íntegro, fiel, inabalável diante do Deus. O que marcava Daniel, a história, ele não era um sacerdote, o Daniel não era alguém conhecido, alguém que tinha patente, alguém que tinha uma posição social. Ele não era ninguém famoso. Ele não tinha posição no palácio. Mas o que marcava ele era a sua postura no secreto, na oração. Às vezes a gente tenta parecer tanto lá fora, a gente tenta ser tão grande lá fora, a gente tenta, e como está o nosso secreto? Porque o que os céus enxergam não é somente o lá fora, é o que eu faço no meu secreto. A Bíblia diz, nada fica no oculto para o Senhor. Então, ele era um jovem que decidiu não se contaminar e escolheu honrar a Deus acima de qualquer decreto humano. A vida de Daniel nos mostra que não importa onde estamos ou quais pressão enfrentamos, e quem se mantém de joelho diante de Deus permanece de pé diante dos homens. Então existe um decreto falando, ei, não pode mais adorar a Deus, senão você vai para a cova dos leões, vão te matar. O texto diz que Daniel, mesmo escutando o decreto, sobe no seu quarto, olha para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele continua orando. Talvez hoje nós no Brasil, graças a Deus, não temos o decreto de morte, mas existem países aí fora que, se te pegarem orando, se tu for cristão, te jogam nas covas dos leões, literalmente. Mas talvez o decreto do mundo que está aí fora não está te ameaçando de morte, mas está dizendo assim, para de ser tão religioso. Que domingo tu vai pegar e vai para a igreja de manhã, vai na igreja de noite? Que tu vai deixar de estar com a tua família para estar servindo? Ei, o cara te liga, tu não atende, tu fala, não, eu estava orando, eu estava fazendo meu devocional. Para de ser religioso. Talvez o decreto do mundo aí fora, que está tentando paralisar a sua oração, não é uma sentença de morte de carne, mas é uma sentença de morte de espírito. E você não está percebendo. Você está escutando vozes de fora que estão te ameaçando e te paralisando. Talvez é na sua família, na sua parentela. Tá demais esse negócio de igreja. Negócio de igreja me mexeu na tua cabeça. O que tem que ficar orando para tudo? Então eu não sei qual é o decreto aí fora que está te paralisando, mas o que Deus colocou no meu coração é que nós precisamos voltar para o secreto de oração. Daniel não dobrou os joelhos diante do medo. Ele dobrou os joelhos diante de Deus. Então eu não sei se o decreto que tu escuta aí fora é um decreto que tem te trazido pavor, medo. Talvez você está na empresa e você é o único crente lá, e aí você tem medo de se posicionar como tal. Você aceita participar de rodinhas, de brincadeiras, de mensagem de WhatsApp. Você aceita ter que ser gentil, queridinho com qualquer um, qualquer uma. Não, mas se ele souber que eu sou crente, se souber que eu sirvo na igreja, sabe? Meu Deus, essa empresa aqui não tem nada de cristão, vamos me mandar embora. Talvez os seus amigos não te aceitassem como você quer ser aceito, se você se posicionar em oração, se você se posicionar como um cristão verdadeiro. Daniel foi ameaçado de morte, mas ele não se ajoelhou ao decreto do homem. O temor dele estava no decreto dos céus. Então a gente pensa muito no tempo agora e esquece do quê? Da salvação, da eternidade. E igreja não prega mais Bíblia, pastor Cristiano. Igreja não tem mais isso aqui.
O que a igreja tem hoje? Com todo respeito às denominações, é impulsionamento. Você pode tudo. Jesus vai fazer, Deus vai fazer, e vai, não te confronta, não te chama para sair da zona de conforto, não olha para ti e fala: ei, para, está errado. Sabe por quê? Porque isso não dá números, isso não dá quantidade. Talvez se eu pregasse diferente do que eu prego, teria gente entupida saindo pela igreja. Só que não é sobre isso. Eu não quero te emocionar, querido. Eu quero te confrontar para te transformar. Então aqui nessa igreja, a gente prega a Bíblia, a gente prega posicionamento, a gente prega a palavra. Então entenda, aqui na igreja Kairos, eu brinco sempre, às vezes tu vai sair brabo comigo à noite, mas é isso que vai fazer você mudar, é isso que vai fazer você se transformar. Então não deixe que os decretos do mundo, e também não adianta uma coisa, né? Porque daí o cara vem no culto aqui domingo, é confrontado, aí na segunda, na terça, na quarta ele vai para a internet para assistir vídeos, e aí vai buscar vídeo de autoajuda, de coach, de hipergraça, para dar um afagozinho no ego, para dizer assim: não é tudo aquilo que o pastor falou. Aí não adianta nada, querido. Não adianta nada buscar aí fora em vozes, em tipo de visões, apenas para dar um afago na sua alma, no seu querer, para ter validação. Olha, Deus vai fazer. Claro que Deus vai fazer. A Bíblia diz que nada é impossível para o Senhor, só que depende mais de nós do que dele. Mas eu tenho palavra, pastor Cristiano, tenho uma palavra sobre a minha vida. Amém, todos nós temos uma palavra. De Gênesis para frente, todo mundo tem aqui, toda geração, toda descendência. Só que a palavra profética sobre a sua vida leva você no futuro, para você enxergar o que Deus sonhou para você. Só que se você não se posicionar, se você não andar na palavra, você não vai viver aquilo dali. Se você ficar todo dia dando uma beliscadinha na bandeja de Satanás, cada vez mais a bandeja de Deus se afasta da sua vida. Então é a palavra, é a Bíblia. Ninguém mais lê Bíblia, vou ser sincero, a gente não lê mais Bíblia. Acha que a Bíblia hoje, tanto é que a maior prova disso, começaram a fazer um monte de Bíblia bonita. Por quê? Precisa ser bonita uma Bíblia? Essa Bíblia aqui, pretinha, acabou. Tem umas Bíblias com desenho, porque ela é mais um artefato de decoração hoje do que de leitura. Você chega na casa do crente e está lá aberto, brincar, né? Salmo 91. Quem nunca, amigo, aqui? Taca a primeira pedra. Então, deixa eu contar para vocês, eu me coloco, eu não estou julgando, eu também já fiz isso. Só que a Bíblia, ela consegue nos defender de muita coisa. Ela consegue dar os caminhos de 100% que você precisa, as profecias que você precisa, o ensinamento que você precisa, o confronto que você precisa. É bom tu ler a Bíblia também, porque daí quando o pastor falar uma besteira aqui em cima, você vai dizer: ô pastor, não é assim, Cristiano, não é desse jeito. Eu quero isso. Eu posso errar? Por que não? O pastor Cristiano pode errar, a pastora Nayara pode errar, nós podemos ter uma interpretação textual diferente da sua, mas eu quero que você tenha opinião. Eu quero que você não escute qualquer besteira na internet e leve como uma verdade na sua vida. Que você escute essas mensagens de impulsionamento, de coach, disso, aquilo, e você pensa: mas o evangelho não é só isso aí não. Eu quero que você crie, não é só para criticar, mas para você olhar e combater, falar: não, isso aqui no meu coração não vai entrar. O pastor pode cometer um erro. Você vai dizer: não, pastor, mas não é assim. Meu Deus, quando um irmão da igreja chegar no final do culto e falar: pastor, o senhor falou um negócio aí, mas eu não entendo assim. Eu entendo porque o texto, gente, eu acho que eu choro. Eu choro. Porque hoje ninguém mais lê Bíblia. Tudo que eu falo aqui vira verdade. E eu sou falho. Eu posso errar. Você está entendendo? Que é muito perigoso colocar 100% da validação e verdade das palavras que saem da minha boca. Agora, se você lê Bíblia, não interessa o que eu falo. Não interessa os erros que eu cometa. Você está protegido. Você está alimentado com a palavra.
Você vai brincar ainda com a tua mulher, ih, pastor falou besteira aí. Quantas vezes eu em pregação, pastor Cristiano, com a Nayara, ela me beliscava, fica quieto. Quantas? Falava, amor, essa aula aí eu não tive. Essa visão teológica aí, não. Então é isso que eu quero que vocês protejam o coração, os ouvidos de vocês. Não se alimentem de qualquer coisa, não aceitem qualquer coisa. Se não está na palavra, esquece. Ah, mas é que é minha interpretação, irmão. Vai interpretar na casa do Bíblia. Então leiam a Bíblia. Oração não é refúgio de fracos, mas sim o segredo dos fortes que vencem. Vitória do justo não está no trono dos homens, mas no altar da oração. Quem abandona o altar se torna presa fácil dos leões. Então entendo que Deus está querendo falar ao nosso coração. Muita gente olha alguém orando de joelho curvado, pensa o quê? Quando você vê alguém caído de joelhos, o que você pensa? Mas quem ora não se curva para o medo. Veja o que diz Isaías 41:10. Isaías 42 diz: isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Daniel sabia que orar era uma sentença de morte. O rei tinha decretado, mas ele não negociou o princípio da oração. Ele não negociou o que os homens estavam decretando. Infelizmente, muitos hoje não enfrentam decretos de morte, mas se curvam aos decretos de cultura, pressão, pecado, julgamento, comparação. Muitas pessoas, infelizmente, se comparam. Eu estava hoje à tarde lendo a Bíblia aleatoriamente, e daí Deus me trouxe na memória que a gente fala muito dos filhos de Asaf. Foram mais famosos do que Asaf. Só que Asaf foi o maior levita que teve. Asaf era um cara que assim, fora da curva, poderoso. Ele abria a boca. Existem passagens, estudos antigos que dizem que quando, às vezes que ele cantava, o próprio Deus descia para adoração, para escutar. E um dia Asaf diz: eu me comparei com os ímpios, eu julguei, eu quase desviei, porque eu olhava e via, não é crente, não tem tanta responsabilidade, não, e está prosperando financeiramente, está rico, por pouco os meus pés não se desviam. Asaf falou isso. E por que o pastor está contando isso? Para você entender que essa tentação de comparação é para todos. Isso não é algo seu porque você é fraco, não. Todos nós temos dentro da nossa primícia humana de se comparar, de ficar olhando para o lado. Só que Asaf diz que em determinado momento ele volta para o templo do Senhor. Templo quer dizer na passagem, presença. E ele começa a sentir a presença. E aí sabe o que ele lembra, pastor? Diz o texto. Qual é o final daqueles que estão lá fora? O que faz ele não desviar não é porque os outros estão melhor com ele, é porque ele entende que existe uma coisa chamada salvação. Existe uma coisa que é um tempo lá fora que você não consegue mensurar. E a gente se preocupa muito em viver 70, 80 anos aqui na terra, adquirir, ter, e a comparação é sobre isso, é sobre ter, é sobre alcançar, é sobre adquirir. Só que tem uma coisa chamada eternidade. E hoje não se prega mais sobre isso. Não se prega mais sobre salvação. Sabe por quê? Porque salvação te confronta.
Salvação vai dizer assim: vem do jeito que você está. Chega como você está. Só que não tem como permanecer como você chegou. Não adianta você ser o cara aí fora, ter conta bancária, ser conhecido, ser o melhor nas rodinhas. Não vai adiantar. O que vai adiantar é o que você faz no secreto, quando você vem no templo do Senhor, que você está na presença dEle. É isso que vai segurar você de não desviar, como Asaf falou. Quem ora não negocia princípios. O medo paralisa, mas a oração dá coragem para a gente se posicionar, né, Fran? Porque tem gente que tem tanto medo de se posicionar, mas tanto medo, que se não é a oração, se não é verdadeiramente ir na presença, escutar da boca de Deus, fica paralisado a vida inteira. A vida inteira. E aí eu queria perguntar para você: você tem orado menos por medo de críticas, rejeição ou perdas? Porque você está orando menos, porque Deus não é louco, Ele não ia mandar eu pregar isso. Ele não ia pedir para mim falar isso para a igreja se você estivesse orando muito. Se você reduziu sua oração por medo, o inferno já venceu. Pô, pastor, domingo? Já vamos começar a semana assim? Entenda, não se dobre ao decreto do mundo. Dobre-se aos decretos dos céus. O teu joelho no chão. Teu joelho no chão vai fazer você vencer todos esses que estão de pé aí fora. Todos os leões que se levantaram. Todas as covas. Você está dizendo: pastor, eu me vejo como Daniel, estou no meio de uma cova de leões. Eu não sei o que vai ser amanhã quando eu acordar. Eu também não sei, irmão. Eu também me encontro em covas de leões. Só que esse medo não me paralisa. Eu continuo crendo e orando. Crendo e orando. Crendo e orando. Quem teme a Deus não teme mais nada. Quem ora é sustentado pelo poder de Deus. Olha o que diz Salmos 34:7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. A Bíblia diz que Daniel saiu da cova depois de lutar com os leões, de usar toda a sua força para matar os leões. Daniel arrancou a cabeça dos leões. Na minha Bíblia não está escrito isso, eu não sei na tua. Daniel usou sua formação, seus cursos, sua inteligência para hipnotizar os leões, fazendo eles dormir. Porque hoje, está aqui o meu perito, hoje queria falar de manhã, não sabia falar, mas hoje você está aqui. Tem pastor que usa hipnose de púlpito. Estou mentindo, Eliezer? Hipnose, técnicas de hipnose para pregar. Quando você vê, às vezes o cara faz um apelo lá em estádio, que vem milhões de... Se você pegar e assistir o vídeo, milhares de técnicas são usadas. Tem a técnica de hipnose, qual que é aquela outra de convencimento? Que lê as pessoas? PNL, não? Como é que fala? É? PNL, né? Eu tenho amigos meus, pastores, que fizeram esse curso. Pô, estou fazendo um curso, tenho que ir embora. Eu falo: sério? Teologia? Não. Eu falo: gente, o povo está perdendo o temor. Então, não se iludam muito quando vocês enxergam algumas coisas. Porque hoje os pastores, eles não pregam mais Bíblia, eles pregam técnicas de altar. Todos, não. Estou generalizando só para explicar. Mas tem muita gente boa. Graças a Deus tem muito mais gente boa do que gente ruim. Graças a Deus. Porque senão eu e a pastora Nayara teríamos desviado. Durante esses 4 anos e meio nós teríamos desviado, assim como Asaf falou. Porque nós sentamos em mesa, escutamos coisas, conhecemos pessoas, vimos conversas que... Então entenda que se você tem Bíblia, se você lê a Bíblia, é como se você tivesse um escudo contra essas coisas. Como você se protegesse contra essas técnicas. Daniel não arrancou a cabeça. Daniel não usou técnica de hipnose.
PNL. Daniel não usou os cursos. Daniel não sabe o que ele usou? Resultado de um secreto. O texto diz. Daniel não saiu da cova por sua força. O que ele falou? Que um anjo, intervenção divina, resultado do secreto, resultado da oração. A oração não elimina provações, mas garante a vitória nelas. Entenda, às vezes Deus vai permitir que você entre na cova dos leões, mas aquilo que você faz no secreto, o quanto o teu joelho está no chão, vai dizer se você sai bem ou se você sai mal. O texto, e algumas histórias que a gente lê, diz que ele usou os gatinhos de travesseiro. O Claudio Duarte fala, os gatinhos. Os leões viraram gatinho. Eu fico imaginando, os leões tudo em U, ele deitadinho no meio, tirando a soneca. Porque o texto diz que ele não saiu nem arranhado. Não é que tipo teve um momento de pânico ali dentro. Tipo, chegaram, botaram ele na parede, daí o anjo veio. Não. Desde a hora que ele botou o pé lá dentro, fechou a pedra, o anjo já chegou e falou: ei, gatinho, deita aqui, que ele precisa de um travesseiro para não doer a cabecinha dele. Eu, como diz a pastora, eu gosto de ler a Bíblia assim. A pastora Marisa fala: você tem que ler a Bíblia como eu leio. Eu fico imaginando os gatinhos, os totó, miau, miau. Então eu não sei qual é o leão e a cova que você está, mas eu sei que existe um anjo preparado para descer e resolver o problema. Mas o problema é que você está de pé e não está de joelho. Tem gente que quer vencer com força, com vitalidade, de pé, sou forte, nada me derruba. Derruba. Sou prova disso. Tinha uma figurinha minha que rodava o Brasil todo. Considere resolvido com a minha foto. Hoje eu não resolvo nada, irmãos. Hoje o máximo eu sou bom de gabinete com os irmãos, mas o resto. E que nem sou eu, é Deus que me usa, por misericórdia. Então não ache que tu é o bonzão ou a bonzona. Não ache que o quanto tu é bom, quanto tu estudou, quanto tu é forte, quanto tu consegue ficar de pé, é quanto tempo tu consegue ficar de joelho. Não é o quanto você permanece de pé, irmãos. Você não vai vencer esses leões desse jeito. Daniel não entrou para lutar. Daniel, em meio à circunstância, sabia: meu Deus não vai me abandonar. E não sou eu que digo, é o texto. A prova, os lugares que Deus permite às vezes que você entre, a cova de leão, não vem para te destruir, mas para que você entenda, para revelar quem verdadeiramente te sustenta. Que não é o quanto você é inteligente, o quanto você é bom, o quanto você é estudado. Não. Ali dentro da cova, tu e os leões, tu vai entender que tu não é nada. Tu vai entender que tu é pó, do pó tu veio e do pó tu vai voltar mesmo, picado ainda, mordido. Se não for intervenção divina, existem muitas covas que nós entramos que nós não temos capacidade de sair, querido. Existem muitas covas que nós estamos, e nós estamos há tanto tempo que a gente meio que já se acostumou a ficar fugindo do leão, porque você não consegue enfrentar, mas tu também não consegue ficar de joelho. Tu não consegue permitir a chegada do anjo. Tu insiste em achar que a tua capacidade de solução é suficiente, sempre dando jeito, não fala a verdade. O que Deus está nos chamando hoje não é para ficar de pé fortes, é para a gente cair de joelho, para a gente voltar para o altar do Senhor, para a gente parar de ficar se preocupando com imagem aí fora e ir para o secreto, buscar em Deus de verdade. Quem tenta vencer leões sozinho acaba despedaçado. Somente a oração aciona a chegada do anjo. Somente a oração chega nos céus. Somente a oração. O que é o leão na sua vida hoje?
Talvez seja dívidas, enfermidades, tentações, pecados, problema no seu casamento. Você não consegue se controlar. Talvez você diga, pastor, tudo isso que você falou e mais um pouco. Mas não interessa a quantidade de leões dentro da cova, interessa o quanto você está de joelho no secreto. O quanto você permanece de joelho mesmo com medo. Mas pastor, se eu me ajoelhar, o leão vem correndo e me come. Fica de joelho para ver se o leão vai te comer. Vai para a presença com sinceridade, com humildade. Se humilha. Fala, ei, até aqui eu fiz do meu jeito. Tomei decisões erradas, outras nem tanto. Mas chega. Eu não aguento mais correr dos leões. Eu não aguento mais lutar com os leões. Nós não somos Davi não, gente. Então entenda o que Deus está querendo falar com o seu coração hoje. Entenda que Deus está dizendo, sim, eu permiti você entrar na cova. Eu permiti que te jogassem aí dentro. Para chamar a tua atenção. Até quando tu vai ficar lutando com os leões? Até quando você vai dizer, eu sou forte, fico de pé, eu aguento correr. Eu não desisto de correr, mas desiste de orar. Cansa de ficar de joelho 5 minutos. Meu joelho já doeu. Deus ainda fecha bocas de leões, mas só para quem permanece fiel em oração, de joelho, na presença. A oração não evita covas, mas garante que você saia delas ileso. Está no texto. Nós temos a fornalha. A fornalha, esse texto é muito bom, eu já preguei quando nós estávamos lá em cima ainda. Jogaram os meninos lá na fornalha. Só que o rei começa a contar, fala, peraí, tem um a mais. E o texto diz que tinha um com a imagem e semelhança de um anjo, de Jesus, de várias traduções. Mas resumindo, tinha um terceiro lá que não era para estar lá. Quarto. Era o quarto. Por que Deus não evitou? E o texto diz que eles caminhavam sobre o fogo. Está escrito ou não está, meu teólogo? Está escrito. E diz que não agora para ver, depois nós pau pega. Depois tu me chama, pastor, não está bem escrito assim. Não tem problema. Aqui não corrige não. Está lá. E aí o texto diz que eles saem o quê? Caminhando da fornalha. O texto diz que Daniel sai como? Caminhando da cova. E aí? Por que você está com medo de se queimar na fornalha? Por que você está com medo de ser comido pelos leões que se levantaram aí fora? Quem ora é exaltado e cria testemunho depois da prova. Olha o que diz Tiago 4:10. Diante do Senhor, e eles os exaltará. Entenda que a saída de Daniel ileso, o nome do Senhor foi exaltado em toda a nação. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Talvez a tua parentela está no mundo. Talvez você e sua casa são os únicos crentes dos parentes. Talvez Deus disse, eu vou botar eles na cova. Vou enviar o meu anjo. Eles vão sair andando sem ferimento. E o meu nome vai ser exaltado à sua volta. Entenda que às vezes a cova que você está vai gerar um testemunho tão grande que toda a tua casa vai entrar por essa igreja. Talvez você pense, meus filhos poderiam ir para a igreja. O meu marido, eu estou orando há 30 anos pelo aquele abençoado. Tem irmã que riu aqui porque a história é parecida. Você entende que às vezes você está sendo uma ferramenta para criar testemunho e trazer todos à sua volta. Talvez é sair dessa cova que você se encontra andando sem ferimento, que vai fazer o seu marido vir para a igreja. Vai fazer o coração do seu marido, da sua esposa. Talvez vai trazer os seus filhos, seus pais, aqueles que você ora há tanto tempo. Não vai só mudar a sua vida, mas vai mudar a vida do teu entorno, à tua volta. Entenda que a sua fidelidade em secreto vai gerar testemunhos públicos. Vai gerar testemunhos públicos.
Todos nós não conhecemos a história de Daniel? Até quem não lê a Bíblia. A fornalha, todo mundo aqui conhece a historinha da fornalha. Davi matando o gigante. Todo mundo conhece. Quantos anos isso aconteceu, pastor? Quantos anos atrás? E você ainda conhece a história. O nome de Deus continua exaltado. Quem sabe você sair andando da cova, sair andando da fornalha. Não vai ser testemunho em 4 cantos dessa cidade, desse país. Deus não exalta quem foge da prova, mas quem permanece fiel nela. Não há vitória e honra sem oração. Não tem como. Mas tem gente que quer vitória sem oração, pastor. Quer ter testemunho sem passar pela prova. Isso não existe. Não tem testemunho de cura sem doença. Não tem ressurreição sem morto. Não tem restituição sem perda. Entenda que talvez o que você está passando é necessário para te forjar e para criar um testemunho poderoso. A oração no secreto, a oração escondida, é o combustível da vitória pública. Entenda, quem não ora em secreto, não vai resistir em público. É o teu joelho no secreto que te mantém em pé em público. Quem se ajoelha diante de Deus, não se dobra diante de dificuldades, de leões, ou qualquer coisa assim. A oração é a posição mais poderosa do cristão. O que o mundo vê como fraqueza, joelho prostrado, é a maior arma que nós temos dos céus. É joelho no chão. De joelhos você conquista o que de pé seria impossível. Fique de pé. Hoje, o Espírito Santo está chamando a igreja de volta ao altar da oração. Muitos estão vivendo derrotas porque abandonaram os joelhos. Muitos se encontram em covas de leões há muito tempo porque abandonaram o joelho. Muitos estão se machucando nas covas, se queimando na fornalha porque abandonaram o joelho. Você tem lutado de pé, mas só vai vencer de joelhos. Hoje não é apenas mais uma palavra, é um chamado para dobrar os joelhos diante de Deus. Eu quero ler mais um texto para a gente encerrar, que é o texto do nosso propósito, que é o propósito da igreja de oração, para você entender o que é o poder da oração desde o primeiro dia. Está em Daniel 10, de 1 a 6, depois 11 e 13. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma mensagem a Daniel, chamado Beltesazar. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. A visão que ele teve era verdadeira. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso. Carne e vinho não entraram na minha boca, jejum, e não usei nenhuma essência aromática até se completarem as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, estando eu em pé, junto à margem de um grande rio Tigre, olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como o berilo, o rosto como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas reluziam como bronze polido, e sua voz soava como o estrondo de uma multidão. Daniel 11. E ele prosseguiu: Daniel, você é muito amado.
Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois agora fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, em outras traduções, desde o primeiro dia que você iniciou a oração, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Você já escutou muito por aí? Pode subir, meninas. Vocês já escutaram muito por aí sobre o propósito de Daniel. Vou fazer 21 dias do propósito de Daniel. Quando Deus falou para mim do propósito da igreja, eu chamei as bênçãos e falei assim: gente, nós vamos começar um propósito de Daniel. Eles se animaram, calcularam 21 dias, top. Tá rindo de nervosa. Só que aí eu falei: pois é, mas nós vamos fazer um jejum, o propósito de Daniel. E em nenhum momento do texto diz que Daniel começou a orar por 21 dias. O texto diz que no 21º dia o anjo chegou. O texto diz que desde o primeiro dia que ele abriu a boca para orar, se humilhar, ir para a presença, Deus já mandou o anjo, que ficou preso, até vir Miguel, o anjo guerreiro, para libertar ele e ele chegar. Entenda, nós iniciamos um propósito, sem data definida, porque quem define o dia da chegada do anjo não somos nós. Quem decide a chegada do anjo é o próprio Deus. Então hoje eu quero convidar a igreja Kairos, quero convidar cada um de vocês para iniciar na sua casa, com a sua família. Se você é casado, com a sua esposa. Se você é solteiro, você faz sozinho. Que você inicie o propósito de Daniel. Veja qual é a cova, qual é a notícia de guerra que você tem, qual é a guerra que você já está, porque a Bíblia diz que a notícia era verdadeira. Então talvez o pavor e o medo que você está é verdadeiro. Então hoje o que Deus está te convidando é para você iniciar esse propósito, porque a partir de hoje, desde a primeira palavra, primeiro dia que você se humilhar, buscar e orar, Deus já enviará o anjo. Pastores, se demorar, continua orando, porque a tua oração é o GPS do anjo. Se ele está perdido, ele ouve a tua voz e vai te achar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nós estamos há 70 e poucos dias orando. Nós estamos torcendo para acabar amanhã. Mas eu tenho certeza que se Deus falar que é mais 70 dias, nenhum vai arradear o pé. E nós vamos orar mais 70 dias se necessário for. Mas a gente só para quando o anjo chegar. E eu quero convidar você a ter essa experiência, porque Deus trouxe um propósito. Na verdade, esse propósito era como se fosse uma isca apenas, um chamariz, porque depois que nós começamos a orar, desde o primeiro dia, para e pensa, deserto, Deus começou a se mover em áreas que nós nem sabíamos que estávamos em covas. Deus começou a tirar leões famintos à nossa volta, sem que nós nem soubéssemos que eram leões, que nós tratávamos como um ursinho de pelúcia. Desde o primeiro dia, Deus começou a fazer um rebuliço na vida de cada um aqui. Um rebuliço na minha casa, na casa do pastor Cristiano, do Pedro da área. Só rebuliço bom? Não. Porque às vezes, para fazer melhor, tem que desconstruir, querido. Deus não quer reformar, Ele quer destruir coisas para fazer coisas novas na sua vida. Então Deus destruiu muitas coisas dentro de nós, nossas mentalidades, e tem destruído todas as noites, todas as madrugadas.
ajudar você. Pastor, e se eu não fizer? Continua na cova, irmão. Continua na fornalha, é tu e Deus, hein? Se pra ti tá bom onde você tá, quem sou eu para dizer para você sair? Continua com a força dos seus braços. Continua com a sua capacidade. Continua com não tenho tempo, pastor. Eu trabalho demais. Eu vou para lá, eu vou para cá. É muito negócio, é muita coisa. Eu fico muito cansado. Não vem falar de canseira com nós. Então hoje eu convido a igreja Caibos. É um convite para que vocês vivam o que a gente está vivendo. Ser pastor não é apenas querer chamar atenção, corrigir, não. Ser pastor é que eu quero que vocês vivam o melhor dessa terra, que vocês vivam a presença de Deus. Então hoje eu convido vocês, na sua casa, no seu secreto, Mateus 6,6, entra no seu quarto, fecha a porta, em secreto busca o Senhor, que em secreto te vê e te responderá. Então eu convido vocês a iniciarem hoje um propósito de Daniel na vida de vocês, sem prazo, porque esse é o nosso problema. Nós queremos determinar como o anjo e quando o anjo chega. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus.